o Dr. José Luciano, né? Monteiro Cunha, ele está falando com a gente direto de São Paulo. Dr. José Luciano, enquanto ele entra aí, deixa eu adiantar aqui apresentando. Ele é baiano, mas faz tempo, eu acho que não está em Salvador, porque acabou assumindo posições estratégicas na área de tecnologia e saúde. Eu chamo você de Luciano Cunha, de José Monteiro ou José Luciano Monteiro Cunha, como nome de rei? Como devo É muito nome, chamá-lo? né, Maia? Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com você hoje. Obrigada. E, olha, José Luciano é muito bem-vindo, Luciano Pronto. também. Eu me dou bem com os dois nomes. Olha, não me deixa folgada, porque eu vou encerrar a entrevista chamando de Lu, já que você está em São Paulo, né? Mas, doutor José Luciano, primeiro queria agradecer o seu tempo. A gente vai falar de um assunto muito importante. Eu acho que nunca foi tão importante falar de tecnologia e saúde, ainda mais que quando a gente olha para o mundo, a gente vê uma coisa, quando a gente olha para o Brasil, particularmente, a gente vê outra. A gente percebe que as primeiras coisas não estão sendo feitas por parte das empresas, porque ainda estão na década passada ou no século passado, né? A gente entrou aí nessa terceira década do século XXI, mas com demandas achatadas. A sensação que a gente tem é que agora que a gente vai entrar no século XXI, porque eu acho que não rolou muito a primeira e a segunda década, rolou num avanço, mas não exponencial como está sendo agora. O Brasil tem o SUS, uma rede organizada que é elogiada no mundo inteiro, mas não faz bom uso dela. E o Brasil tem um programa nacional de imunidade, que também é fantástico e países da Europa, por exemplo, adorariam ter, mas a gente não tem as vacinas, né? E aí a gente está encarando aí, não tem como gostaríamos de ter, né? O mundo enfrenta esse problema e esse problema, particularmente no Brasil, é gravíssimo. Virou política, virou falta de dinheiro, falta de gestão, enfim. E aí só mesmo um neurologista, diretor corporativo de telemedicina e saúde digital do sistema Apvida, que na verdade você é um head de telesaúde digital, telemedicina e saúde digital da Meida.health, né, que é uma health tech, né, nessa área aí, é coordenador de um comitê de Você tá. telemedicina da Abrange, ou seja, eu estou falando com a pessoa certa na hora certa, eu espero ter, junto com a minha audiência, muitas respostas. Então, muito obrigada pelo seu tempo, porque eu sei que é bem corrido. Parabéns pelo artigo publicado no Estado de São Paulo. Foi assim que eu encontrei você no LinkedIn, né? Encontrei essa pauta, eu achei fantástico o artigo do Estadão. E aí eu disse, cara, vou convidar o doutor José Luciano para uma entrevista. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Que agradeço estar aqui com vocês e espero poder contribuir, né, um pouco sobre esse assunto que realmente tem sido falado bastante, não só no Brasil, como em todo o mundo, né? Como ser disruptivo com tantos atrasos, alguns que eu mencionei e outros que você, eu imagino que vá, de fato, mencionar? Como fazer a transformação digital na saúde? Ela depende, como você disse no artigo, de uma transformação cultural. Então, começamos por onde? Ótima pergunta e ótima forma de começar, né? Porque a transformação digital a gente sempre percebe como algo extremamente tecnológico, né? Com tecnologias de alta performance, tecnologias de ponta, quando na verdade a primeira parte, é a mais essencial de todas, é a transformação cultural, né? E isso passa pela forma como nós encaramos as nossas relações dentro do sistema de saúde. A forma como nós encaramos o jeito de se relacionar com o profissional, com os laboratórios, com clínicas, hospitais e consigo mesmo em relação à saúde. Então, essa forma de mudança cultural, de um modelo analógico que estávamos totalmente acostumados e ambientados nos últimos anos, se transformando para um modelo digital, e até mesmo a gente fala no pós-digital, é essencial para que, inclusive, novas tecnologias possam, sim, adentrar esse mercado, essa economia da saúde, que possa fazer a diferença, não só, aí eu falo, né, sempre, não só para quem está caminhando ali na Avenida Paulista com o iPhone na mão, né, mas também para regiões remotas, regiões de difícil acesso, onde as
realmente um gap importante de acesso não só à saúde especializada, mas às vezes também a determinados níveis de atenção básica. Então, esse é o ponto crucial, né, que a gente considera da transformação digital, e é óbvio, existem degraus a serem alcançados, né, também com tecnologia, mas a cultura também é a base disso tudo. Como começar isso? A gente precisa, em primeiro lugar, ter um fomento, né, de educação dentro das universidades, né, e dentro também das nossas centros de formação de profissionais de saúde, uma maneira de colocar para esses profissionais que estão saindo, né, para atender a população, a importância que a saúde digital tem no sentido de dar acesso, né, a essa população e de ampliar a ação desses próprios profissionais para que eles consigam alcançar diversas regiões do país, né, e diversos segmentos também em termos de não só de acesso geográfico, mas também econômico, e fazer com que esses profissionais tenham uma noção de que a formação deles, técnica, também precisa alcançar a formação digital. Então, significa que nós temos sim um gap importante na formação do profissional em termos de saúde digital, enorme. Em termos de telemedicina, nem se fala. Pouquíssimas universidades, faculdades, não só de medicina, mas de outras profissões na saúde, tocam nesse tema. E quando a gente não tem um profissional ligado nisso, é muito difícil que o paciente, do outro lado, ele faça parte desse processo muito espontaneamente, né? Isso nas outras economias, a gente vê o próprio Uber, né, que você acabou de comentar aí nas evoluções trabalhistas, os aplicativos de comida, né, os aplicativos de lazer, as redes sociais, isso tudo já se transformou num modus operandi natural no dia a dia das pessoas, né? Na saúde, a gente ainda não tem isso de forma tão natural. Como você falou, a gente está ainda vivendo na saúde um período de transição, onde o passado ele convive com o presente e com o futuro ao mesmo tempo. Então, ainda existem pessoas que estão ali carimbando e assinando os papéis, né, pegando todos os documentos e registrando em prontuários físicos, enquanto outros já estão fazendo prescrições eletrônicas e emissão dessas prescrições diretamente para o smartphone dos pacientes. Então, essa coexistência entre o passado, presente e futuro é a nossa realidade hoje no Brasil. Eu estou falando com um head de inovação, de tecnologia na área de saúde, e é incrível, assim, você ser um médico neurologista e, ao mesmo tempo, ocupar essa posição tão importante, porque eu acho que faz total sentido agora, na medida em que, para a gente ter uma medicina preditiva, a gente precisa mexer no cerne da questão, que passa, sim, pelas faculdades, mas passa por uma decisão de gestão, né? A saúde, ela está numa zona de desconforto, porque ao mesmo tempo que a ciência teve essa validação, apesar de todos os confrontos infelizes, né? Mas assim, teve essa validação, nunca teve tanta cooperação no mundo, a saúde a gente sente que ela não estava preparada ali. E aí você toca num ponto, por exemplo, o Brasil é enorme, as pessoas têm uma exclusão digital que é tremenda, daqui a pouco a gente inclusive vai mostrar uns dados sobre isso. E a gente sente que está tudo muito atrasado, muito lento. A gente olha para a pandemia e vê muita oportunidade, muita coisa acontecendo. A Meida.health é um exemplo das entregas disso que vocês fazem. É impressionante esse olhar, e aí a minha pergunta tem a ver com isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê como se estivesse enxugando gelo. Entende? Eu não estou falando de vacina. A vacina daria uma outra entrevista com você. A vacina é uma grande interrogação e exclamação, mas mais interrogação. Quando vocês estão modelando essas plataformas, essas tecnologias, esses softwares, essas entregas digitais, a tecnologia em torno disso,
qual é a camada que vocês imaginam de alcance a essas populações que não eram alcançadas antes e agora particularmente? A telemedicina depende de um sinal, de um celular, de uma rede, de um Wi-Fi, de uma internet aberta, né? Eu conheço vários médicos, os meus maiores amigos são médicos e advogados. E eles todos dizem, não dá para fazer muito a telemedicina, porque o sinal cai, a pessoa ainda não sabe usar. Eu sei que é um processo, mas quando eu estou falando com um head do teu nível, você dorme. Quando você pensa que você está conseguindo alcançar exponencialmente com a tecnologia, mas a camada que ainda não foi alcançada, ela vai ser difícil de tangibilizar, vai ser difícil de chegar nela? Tem um plano para isso? Tem uma coisa em nível nacional, doutor Luciano? Tem um plano para a gente chegar lá? Então, vamos lá. Olha, essa é uma pergunta que envolve 3 pontos essenciais. O primeiro ponto sim, existe um plano nacional, e esse plano nacional já é bastante antigo, tá, Mai? Para você ter uma noção, a Política Nacional de Fortalecimento da Atenção Básica, que vem lá de 2007, ela já, naquela época, nem se falava em pandemia, naquela época já existia a telesaúde como forma de fortalecimento dessa atenção básica, principalmente, né, dentro das unidades básicas de saúde, fazendo a conexão dos médicos de família e os médicos generalistas com especialistas em diversas regiões do país. Por diversos motivos, né, desde a parte de investimento tecnológico até questões políticas, isso não se desenvolveu como deveria, que seria uma verdadeira capilarização da telesaúde em todas as regiões do país. Então, a telesaúde no Brasil ela acabou evoluindo para uma telesaúde muito mais voltada para a educação do que para a parte da assistência, com as redes de telesaúde educacional, e a RUT é um grande exemplo, né? RUT é o nome de uma rede dessas de telesaúde educacional, que desenvolve bastante os profissionais de saúde em todo o país, mas a assistência continuava bastante para trás. Tá? Bem, o segundo ponto, e aí eu digo com toda certeza, nós tivemos muita evolução em termos de acesso digital no Brasil nos últimos 4 anos. Para você ter uma noção, em 2014, vamos um pouco mais para trás, em 2014 nós tivemos uma pesquisa feita pelo IBGE, e essa pesquisa demonstrou que 50,2% dos brasileiros tinham acesso à internet de maneira totalmente móvel. E isso se refletia em diversas regiões do país, com um crescimento já considerável, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Mas esse cenário, ele teve uma verdadeira explosão em 2018, quando, nessa última pesquisa, foi realizada um survey mais abrangente em todas as regiões, e demonstrou-se que mais de 75% da população tinha acesso à internet. Aí existe a questão do acesso à internet de qualidade elevada, mediana e baixa, né? E você, quando você pensa em tecnologia para a telemedicina, você começa a imaginar que, para se fazer uma conexão com qualidade e segurança dentro de plataformas de telemedicina, é necessário que você tenha uma internet mais estável possível. E a gente entende que essa não é a realidade de todos, mesmo sabendo que houve um crescimento grandioso do acesso à internet. E hoje são 82% de indivíduos com acesso à internet. Bem, e aí vem o terceiro ponto, para a gente entender o que está sendo pensado para que as pessoas que não têm hoje, né, o acesso que seria o ideal para que as conexões de telemedicina aconteçam, elas consigam ter esse benefício também. Tá? Então, isso é uma discussão, inclusive, que eu já tive com algumas pessoas da assistência
de atenção básica do SUS, né? Secretário de Saúde, etc. Então, existem duas vias. Tá? Existem parcerias público-privadas que podem ser realizadas nesse sentido, fornecimento de tecnologia para regiões remotas, onde nessas regiões remotas existe uma grande dificuldade de acesso à telefonia móvel e você tenha outras formas de conexão, como a internet satelital, que também funciona bem para telemedicina, ou até mesmo alcance dessas pessoas através de pontos de conexão em determinadas localidades, como se fossem pontos de referência, onde naquela unidade ou naquela UBS você tivesse toda a preparação necessária para que houvesse uma conexão de qualidade, para que aquele paciente que nem mesmo tem um celular, que pode acontecer também, por incrível que pareça, existem milhares de pessoas no Brasil, né, que não têm um celular na mão. E essas pessoas, elas também iriam precisar de um ponto de conexão adequado. Então, esse ponto pode ser, sim, a UBS, bem preparada para isso, com profissionais treinados para esse tipo de conexão. Então, a gente, na telemedicina, além da governança em telesaúde que a gente precisa ter normal em toda empresa, você também precisa pensar de que forma você consegue encaixar a equidade na tecnologia. Esse é o ponto principal. E eu acho interessante você falar de equidade, porque a gente escuta muito falar equidade em outro design de causa. E aí eu fico te ouvindo falar e dizendo, poxa vida, ainda bem que tinham algumas iniciativas, projetos e frentes adiante para poder fazer despertar um sistema de saúde de um país gigante como o Brasil. Porque se eles não são alertados sobre o impacto ou não impacto, né? Porque assim, acho que a questão das tecnologias aliadas na área de saúde, elas são sim um caminho sem volta. Né? Tem que cruzar os dados, o médico não dá para atender sem ele ter ali um histórico. Se eu tive alguma doença que foi negligenciada, nós temos muitas doenças negligenciadas no Brasil, se a pessoa é soro positivo ou foi e se curou, se a pessoa teve um câncer, quais são as vulnerabilidades, e eu acho que só a tecnologia ela é capaz realmente de fazer essa mineração de dados, essa junção, e o médico olhar e dizer, eu sei quem é você. Eu sei o que você passou, vamos conversar sobre isso, olha, isso aqui vai servir para você, mas vai servir até a página 5. Depois da página 5, a gente vai ter que avançar, porque seu organismo aqui é outro, entendeu? Hoje é outro, porque você teve essas e essas e essas infecções. Quer dizer, a gente falando assim é muito claro. Você disse uma coisa incrível na sua matéria, que o suporte humano sempre será necessário para tudo. E aí você fala lá uma coisa que a gente sempre fala, que tipo, não adianta dar um celular ou um wearable, né? Não tem nem celular, imagina um wearable para uma pessoa, se ela não vai ser o centro das questões. Eu acho que a questão do humano, ela pega bem agora, viu? Tem que ser muito grande, muito empático e muito comprometido para entregar soluções baseadas no humano, hein, doutor José Luciano? Isso é um ponto que eu considero crucial na relação com o digital, tá? Primeira coisa, empatia e acolhimento são variáveis humanas que atravessam qualquer barreira física e geográfica, independentemente do meio que você vai utilizar para isso. Tá? Então, quantas vezes você já esteve do lado de uma pessoa e outra por telefone e foi muito mais empática e acolhedora do que aquela que estava do seu lado ali fisicamente. Isso, a gente, nas nossas vidas, iremos contar inúmeras vezes que tem acontecido esse fato. O segundo ponto que eu queria colocar sobre o humano é que nós temos a total certeza de que a tecnologia digital, ela ajuda a nos aproximar na saúde. Sim. Ajuda a ter, e aí vem uma questão relacionada a dados, então ajuda a ter dados mais fidedignos sobre os pacientes, ajuda a fazer com que esses dados representem alguma coisa para os profissionais de forma estruturada e dando insights, não fazendo diagnósticos, mas o que o dado ele vai trazer para o profissional é fazer com que ele tenha a assertividade diagnóstica adequada. Né?
o humano não precisa ser um robô. Essa é a realidade. Um humanoide, né? A gente não precisa fazer atividades mecânicas e automatizadas que os robôs fazem, muito melhor do que a gente. A gente precisa conversar, ter um olhar empático e acolhedor, a gente precisa entender o outro, a gente precisa até mesmo entendê-lo emocionalmente para que a gente possa dar o melhor tratamento possível e a melhor experiência possível, criando o maior valor possível. Eu acho que a gente vai ter que aprender essas experiências. A gente tocou num ponto que a gente vai ter que aprender essas experiências, porque até agora, primeiro, a saúde no Brasil sempre foi baseada em doença, né? Por exemplo, eu moro num estado em que, desde que eu comecei a fazer jornalismo, eu escuto dizer que é a cidade onde a saúde, onde a referência é em saúde. E a gente é cheio de hospitais, de clínicas, de laboratórios de exame, nós temos poucos parques, né? A gente tem poucas atividades de lazer ao ar livre. Para mim, referência de saúde é isso. É ter mais gente saudável e não ter mais gente doente. É claro que a gente tem excelentes médicos, mas quando a gente fala de referência de saúde, vai além dos médicos. Sempre tem que ser além dos médicos, né? Porque até essa posição do médico hoje, ela é uma coisa meio que... Ele está diante de um novo paciente, né? Não só porque está impactado, no caso da pandemia, mas porque está de saco cheio, ou porque já sabe mais do que ele em algumas coisas, não no sentido que saiba mais, profissionalmente falando, mas já chega lá com algumas sinalizações, né? Então, assim, tem que dar uma alinhada mesmo nisso, né? Mas eu queria te fazer uma provocação. Qual pergunta, para a gente já chegando no final da nossa entrevista, qual pergunta ainda não foi feita na sua área? O mundo é feito de novas perguntas. O mundo é feito de novas perguntas, doutor José Luciano. Que pergunta ainda não foi feita e, portanto, ainda não temos resposta? A pergunta que não foi feita ainda... Ou então, uma pergunta que foi feita... Eu vou facilitar a tua vida, vai. Uma pergunta que foi feita que ainda está sem resposta. Muito bem. Estou pensando aqui... Uma das questões que a gente imagina, né, para o futuro da saúde é sobre a substituição de algumas profissões, né, e até mesmo de algumas ações de determinados profissionais por robôs, né? Isso foi uma pergunta que me fizeram uma vez, eu não me lembro onde exatamente. E você ainda hoje está sem resposta? Me perguntaram uma vez se a gente seria substituído por um robô, né? E aí, o que é que acontece? Essa pergunta, na época, acho que foi ter uns 3 anos e pouco atrás, tá? E na época, eu fiquei um pouco receoso da resposta poder, assim, causar um verdadeiro... Tipo, sim, seremos substituídos, mas só naquilo que precisamos. E se a gente não se tocar... Explosões, né, aconteceriam, exatamente. E a gente, como profissional de saúde, você percebe assim, eu sempre falo profissional de saúde, né? Porque a saúde não é feita de médicos, né? Eu não acredito nisso e cada vez mais eu acredito que a saúde é feita de todos, não só profissionais de saúde, tá? Mas, hoje eu diria para você que essa resposta pode ser muito dinâmica, certo? Então, a gente... Não tem uma resposta completa para ela ainda, né? Ainda não tem uma resposta completa, porque em algumas situações nós nem conhecemos a real capacidade da tecnologia futura, né? E não sabemos realmente se só seremos substituídos em questões automatizadas. Esse é o ponto. Né? No momento, essa é a resposta. Mas muito obrigada pela honestidade. Obrigada pela honestidade, porque você está dizendo, eu não sei o que está por vir quando se trata de tecnologia. Porque uma coisa puxa a outra. Muito honesto da sua parte dizer isso sendo um head nessa área, numa empresa tão importante. Quais são os riscos que a gente corre nesse momento e como é que a gente pode se proteger quando a gente fala de tecnologia e saúde? Muito bem. O principal risco, eu acho que continua sendo a exclusão, tá? Então, a gente precisa atentar, sempre que formos pensar em tecnologia em saúde, nós pensarmos em como abranger
né, também, mesmo que não seja exatamente da mesma forma, as pessoas que porventura estejam excluídas desse meio. Eu acho que isso poderia ser uma campanha, né, doutor José Luciano? Seja do ponto de vista econômico, porque exclusões e acessos, você tem diversas causas. Sim. Tá? Você tem causas geográficas, econômicas, sociais, culturais. Tá? Então, nem sempre a tecnologia vai resolver todas elas ao mesmo tempo. Então, você precisa entender se o indivíduo ele não tem aquele acesso porque ele tem lá seus 80 anos e nunca pegou no celular, né? E vai precisar de um concierge para isso, verdadeiramente. Sim. Ou se o indivíduo não tem um celular porque ele não tem nem mesmo o que comer, não sabe o que é que vai comer no outro dia. Né? Para esses mundos diferentes, soluções são diferentes, mas nem por isso a gente pode deixar de usar o digital a favor deles. Você entende, Maia? Sim, completamente, concordo plenamente. Então, as formas como isso vai acontecer pode variar do norte ao sul do país, de acordo com a realidade da região e com a cultura da região. Mas precisa haver, dentro da gestão, seja ela pública ou privada, em primeiro lugar, a vontade de fazer. Né? Em segundo lugar, se não há o conhecimento e a expertise no assunto, né? Existem pessoas, né, espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Desde empresas privadas, até mesmo empresas públicas, né, que estariam dispostas a fomentar esse tipo de ação dentro do Sistema Único de Saúde. Tá? Então, assim, é uma verdadeira parceria, né, uma verdadeira forma de trabalhar em conjunto em prol da população. Agora, eu acho que assim, é preciso ter a consciência que nem tudo é business. Eu sei que tudo gira em torno de dinheiro. Todos nós sabemos. Mas eu acho que se houver um pacto em que essa solução é essa, ela custou tanto, ela vale tanto, mas você só vai ter acesso a ela se uma camada dela for realmente pública. Isso claro que eu não estou falando de soluções oferecidas ao Ministério da Saúde, que tem a obrigação de torná-las públicas, o alcance e o benefício. E eu estou falando assim, tipo, disso ser pactuado, entende? Porque é muito business em torno disso. E eu entendo o business, mas eu acho que tem um momento em que, se você tem uma camada com esse perfil, o teu business fica maior, entendeu? O negócio fica maior. Porque o alcance, ele é exponencial. Enfim, mas é uma opinião de uma leiga, totalmente. A última pergunta, eu acho, porque eu não consigo parar de entrevistar você. LGPD nessa área, quais são as preocupações? Você está ligado nisso, é claro. Lei Geral de Proteção de Dados. Estamos ligados nisso. Temos pessoas especializadas no assunto, inclusive focadas, né, nesse ponto. Né? A preocupação ela é muito grande com os dados. Sempre foi, né? Mas a preocupação com os dados... São sensíveis, agora, né? Extremamente sensíveis. Né? É porque os dados, transitando no meio eletrônico de forma mais fluida, a gente chama até de forma seamless, né? Mais automatizada, sim, corre-se riscos. E esses riscos, eles devem ser mitigados por toda a equipe de tecnologia com leis específicas dentro dos sistemas, né? Então, existem regras dentro dos sistemas para que esses dados sejam mais protegidos possíveis. Né? Então, existem regras nacionais e internacionais que são seguidas pela maioria das plataformas de telemedicina hoje existentes aqui no país. Né? E existem regras que são um pouco mais rígidas, outras que se adequam mais às regras nacionais, mas é provável, né, que isso seja, inclusive em lei federal, né, que nós estamos aí para termos uma lei federal perene de telemedicina, né? Acredito que isso seja votado aí nos próximos meses, e o próprio CFM deve lançar em breve uma regulação totalmente nova da telemedicina. Espero que isso tudo esteja contido nessas leis, né, para que a gente tenha ainda mais segurança nas interações digitais na saúde. Tá, para encerrar mesmo, de verdade, eu ia te perguntar das novidades do mundo, mas já a gente tem um carregamento aí delas, né?
Tem um caminhão delas. Mas eu vou inverter a pergunta. Eu vou mudar a pergunta, na verdade, não inverter. Você começou falando da importância da formação do profissional de saúde. O profissional de saúde hoje, ele tem que ser de excelência na área dele em que ele atua quando se trata de saúde, mas é importante que ele entenda também, na sua opinião, de tecnologia, ou ele desperte para isso, e também de gestão. Porque eu acho que as coisas não estão mais separadas. Faz tempo que não estão. É a gente que insiste em separar as coisas, né, nessas caixinhas ou nessas casinhas, né, nesses quadradinhos, entendeu? Eu queria que você falasse sobre isso e falasse especialmente para o profissional de saúde, porque o Brasil tem muitos cursos de medicina, embora você tem, inclusive, dados que apontam que existe um déficit, né, na área de médicos. Parece que ser médico não é tão interessante mais como era antes, eu não sei direito esse negócio, mas eu sei que é uma saída e é uma profissão super valorizada. Está muito na mão dos médicos, sempre, né? Porque eu tenho um saber que impacta na vida das pessoas. Aí tem os cursos técnicos também, que são muito relevantes, porque eu acho que eles vão para a prática mais rápido do que as universidades, as academias, entendeu? E tem as outras coisas que são oferecidas em camadas exponenciais, em nível global, nacional e tal. Fala para esse profissional de saúde, dá uma dica para ele, uma dica boa, ou para aquela pessoa que está pensando em entrar nessa área, considerando todo esse ecossistema de qualificação na área de saúde. Por favor, doutor. Muito bom. Então, eu vou resumir numa frase, tá? O profissional de saúde hoje que não considerar o digital na sua vida profissional está fora do mercado, tá? Essa é a realidade. Ah, mas não vai trabalhar em lugar nenhum? Não, vai trabalhar, né? Ele vai trabalhar, mas sabendo que os profissionais que estarão no meio digital, né, os profissionais que estarão conectados de alguma forma com seus pacientes no digital, terão uma vantagem extremamente grande sobre eles, tá? Então, a gente precisa fazer com que os profissionais entendam que não é mais uma questão de, eu concordo, não concordo, eu gosto ou desgosto. É uma questão de sobrevivência da profissão a partir do momento em que nós temos crianças que hoje... Vamos dar o exemplo da minha filha, minha filha de 7 anos aqui, eu tenho mais 2 gêmeas, né, de 2 anos e meio, tá? A minha filha de 7 anos passou com milhões de crianças no mundo inteiro, 1 ano e quase meio, fazendo aulas por videoconferência. Bem, essas crianças de 7 anos, elas já vão para os pediatras, né? Sim. Já vão para psicólogos, algumas, né? E elas vão ficar mais velhas e vão para outros profissionais de saúde. Neurologistas. Você acha que elas... Neurologistas, Ainda bem que né? seus filhos Ginecologistas. E como vocês acham que essas crianças irão se relacionar com a saúde e com o digital? Vocês acham que elas vão esperar sair do consultório de vocês com um papelzinho carimbado para depois ir no laboratório, autorizar fazer o exame? Não, tem que autorizar primeiro. Aí pegar os papéis, voltar no médico, se sentar, tiver plano esperar de saúde, 30, 40 né? minutos ou mais, se for o médico se atrasar. Né? Então, assim, será que essa relação analógica ela vai persistir nessa geração também? Não. Olha, eu posso te garantir que não. Tá? Já tem coisa sendo vendida em farmácia por países no mundo. Eu esqueci o nome, que você faz o testezinho de sangue e ele diz quais são as doenças que você é propenso a ter. Né? Aí eu digo, eu vou além. Nós temos já hoje tecnologia para fazer exame de sangue sem tirar sangue. Sim. Né? E funcionando no mercado. Então, assim, ou o digital penetra na vida desse profissional, ou então, aos poucos, ele vai morrendo no mercado. E eu estou dando essa dica de coração, porque eu quero ver cada vez mais os profissionais trabalhando nesse ponto, para que cada vez mais pessoas estejam mais próximas do que a gente diz ser saúde. É para isso que a gente precisa do digital, para alcançar mais pessoas. Sim. Tá? E de forma mais eficiente, também
mais qualidade ainda, né? Você vai estar mais próximo do indivíduo o tempo todo. Então, não adianta a gente ter mais aquela coisa de, isso não é para mim. Olha, repense essa posição. Que dá tempo de voltar e fazer o que é necessário para transformação digital, não só na saúde, como na sua vida. E outra coisa, essa dica serve para os cursos técnicos na área de saúde, na área de enfermagem. Qualquer profissão. Para a universidade. Serve não só para o público interessado nessa área, mas para quem está ofertando isso. Se liga na história, não é mais só sobre saúde, tem que conversar essas áreas, né? Porque elas estão juntas e elas não estão num relacionamento sério, elas casaram e elas não vão mais se desgrudar de jeito nenhum. Só para encerrar, eu estudo faz quase 4 anos, o futuro das empresas, do humano, né, da educação. Eu sou vidrada em comunicação preditiva e eu acho que na minha posição eu posso ser voz nesse sentido. Essa entrevista é parte disso, de dar voz a quem realmente entende e na sua área. E eu estava vendo uma aula, acho que em janeiro, a gente conversando sobre já o sanitário hoje, aliado a uma tecnologia, ele é um laboratório que ele tem tudo, ele colhe tua fezes, tua urina, ele sabe tudo. Você falou do sangue, né? E aí eu vi nas aulas o pessoal, o ECA nada, a gente tem um negócio dentro de casa que com tecnologia a gente pode ter tudo lá, o registro de tudo, de todas as taxas, de todas as coisas. Tô errada não, né, doutor José Luciano? Não tô mesmo, né? É uma via de pensamento, de inovação, que é sempre válida. E uma questão importante é você ter a abertura à inovação. E aí a gestão, ela precisa estar aberta para isso também. Sim, é verdade. Não adianta que a gente tenha essas ideias e a gestão não pode ser mais vertical, né? Tem que ser horizontal, e horizontal a partir dos comandos, né? A partir dos comandos que agora são horizontais, né? É muito interessante, muito interessante. Eu, por mim, você já sentiu, eu ficava só falando com você... Até as 9h30 da noite. Muito bom conversar com você. Obrigada, mas vamos marcar de novo. Olha, gente, o doutor José Luciano praticamente não usa o Insta dele. Eu marquei só de... Sabe assim, tipo, ele vai inclusive ver alguma coisa, mas ele está mesmo presente no LinkedIn. Que exemplo do digital, né? O artigo, não, imagina, mas eu acho que essa questão da curadoria, de onde, quais redes a gente tem que estar, tem tudo a ver com o momento de hoje. Eu preciso estar em todas, porque eu sou jornalista. Tá? No LinkedIn tá lá, foi lá que eu encontrei o artigo dele. Eu achei incrível, o artigo foi referendado pelo Ney Paranaguá, que é um amigo querido, um cara maravilhoso, também de atuação nessa área de tech, de health tech. E aí, na hora que eu vi o artigo, uau, ainda bem que eu assinava o Estadão. E aí eu digo, não, dá para ler aqui. Eu falei, nossa, que incrível, muita coisa a gente não falou aqui. Mas a gente vai fazer um segundo round, e eu vou lhe fazer perguntas mais difíceis. Tá bom? Tá bom, então. Muito obrigada. Me manda que eu me preparo antes ainda. Imagina, tô tirando onda. Foi ótima a entrevista. Muito obrbrigada. Dê um abraço nas gêmeas e na sua filha de 7 anos, ótimo. na família toda. Fiquem bem, tá bom? Forte abraço. Um abraço, tchau, querido. Que entrevista ótima.